O Brasil é o quarto país de toda a América Latina em número de mortes no trânsito, e Ribeirão Preto contribui para a confirmação dessa estatística. Um levantamento feito pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, apontou que entre os anos de 2008 a 2014 foram registradas 650 mortes em acidentes de trânsito na cidade. O acidente automobilístico é uma situação vinculada, na maior parte das vezes, a cidades de médio e grande porte. Então, é o que vem ocorrendo, principalmente com a cidade de Ribeirão Preto, que passa a ser uma cidade cada vez maior, consequentemente, o número de veículos passam a ser maiores e, infelizmente, quando ocorrem fatos assim, levam também a sequelas, situações de mortalidade, que dão prejuízo a uma sociedade, a uma família, a um país e até a sua pessoa em si. Os fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes, o principal deles é o fator humano. Tá? Desrespeito à sinalização, excesso de velocidade, imprudência, imperícia, álcool ao volante, esses são os principais fatores contribuintes para a ocorrência de acidentes de trânsito. Em muitos casos é a ausência do planejamento urbano, né? Quando há planejamento de alguma forma, a tendência é diminuir essas situações, diminuir esses problemas, né? E é muito importante também vincular a questão do planejamento urbano em termos de desenho de cidade, de desenho do sistema viário, com as políticas urbanas e políticas de mobilidade. Todos esses fatores conjugados, agregados, eles contribuem para reduzir o problema. Sanar, acabar com o problema das mortes, dos acidentes, é algo muito difícil de acontecer, porque situações de acidente podem, em algum momento, ocorrer quando do descumprimento das regras de trânsito ou de circulação da cidade, né? Mas a vinculação, a integração de todas essas políticas e um desenho urbano adequado contribuirão com certeza para diminuir essa situação. Os números do SAMU também revelam um outro dado preocupante. Das 650 vítimas fatais, 290 são motociclistas e outras 170 são pedestres. Nós temos, infelizmente, uma taxa importante no aspecto global e também específico nessa área que você mencionou, que são as pessoas que são pedestres ou motociclistas e principalmente uma faixa etária de pessoas idosas. As pessoas idosas, muitas vezes, a condição é que ela fica mais vulnerável, mais susceptível, em razão dela ter um reflexo menor, uma acuidade visual menor, e ela, então, acaba sendo, na maioria das vezes, um acidente pedestre, e isso traz as consequências posteriores. O acidente automobilístico e motocicleta, principalmente, esse envolve uma faixa ativa da população, uma faixa da produção. São pessoas de 30, 35, 40 anos que estão na sua plenitude de trabalho. Segundo especialistas, a imprudência e a imperícia ainda são as causas principais da mortalidade no trânsito de Ribeirão Preto. A situação é tão grave que já é vista como problema de saúde pública pelas autoridades. Esse é um problema sério, não é só de Ribeirão, é um que está acontecendo no Brasil, tanto é que está sendo tratado como um problema de saúde pública e nós estamos tentando trabalhar com isso, junto com a Polícia Militar, na área de fiscalização, para tentar coibir esse tipo de acidente. Diante desse quadro, não seria exagero afirmar que os ribeirão-pretanos, assim como os brasileiros em geral, travam diariamente uma verdadeira guerra no trânsito. Sim, nós vivemos uma guerra no trânsito, não somente em Ribeirão Preto, né? É importante ressaltar que esse é um problema global, né? A questão do trânsito e da mobilidade, ela tem sido objeto de atenção, de preocupação dos governos no mundo inteiro, né? Um dado importante que eu gostaria de deixar mencionado é que o paciente que ele sofre um acidente, ele fica um tempo, talvez dentro de um hospital, em um tempo considerável. Isso tira, indiretamente, condições de a gente mandar um paciente, por exemplo, que tem um tratamento a ser realizado, porque os leitos são os mesmos, né? O mesmo quantitativo que eu ofereço para quem tem um infarto agudo do miocárdio, para quem tem um edema agudo de pulmão, para quem tem uma pneumonia, é o mesmo que eu dou para o acidente de trânsito. Mas o que precisa ser feito para reverter essa situação? Como mudar a cultura de quem transita pelas ruas da cidade, seja de carro, de moto ou mesmo a pé? Seria possível uma mudança radical no comportamento tanto dos pedestres como dos motoristas, com o objetivo de reduzir o número de vítimas? Nós ainda não conseguimos formar condutores, apesar de ser uma atividade do Estado,
nós ainda não estamos formando bem condutores, particularmente motociclistas. Acreditamos que, mesmo com a evolução que teve muito boa no Código de Trânsito de 97, ainda temos que caminhar na educação e formação dos condutores. Para essa situação, nós teríamos que ter mais rigor nas leis do trânsito, no Código de Trânsito, ter um pouquinho mais de rigor na emissão da CNH, né? Ter uma fiscalização mais contínua e mais regular, principalmente com bafômetro, com radares, com trechos de velocidades máximas, né? Mas isso é um processo que tem que ser incorporado e ter um segmento. Tem que ter uma política pública para isso, né? É necessário que a gente tenha a política de educação sempre, em todos os sentidos, né? A sociedade, ela precisa ter investimento em educação, né? É necessário que se intensifique, não que sejam programas contínuos, isso não se resolve da noite para o dia, então é necessário sim investimento, é necessário tempo para você conseguir atingir toda a sociedade, todos os usuários, mas os resultados acontecem e nós temos experiências no Brasil que mostram que a gente tem condições sim, né? Eu acredito que a nossa sociedade, com o devido investimento, com a devida incentivo, educação, capacitação, ela tem condições sim de construir uma cidade melhor. Sempre que se discute alternativas para resolver os problemas de trânsito das grandes cidades, são mencionadas inúmeras propostas, em sua maioria de médio a longo prazo. Mas numa delas, especificamente, que poderia surtir efeito mais rápido e efetivo, parece que todos concordam. Nós precisamos melhorar muito o transporte público. Esse é um dado que também é muito relevante. Melhorar cada vez mais as condições das pessoas utilizarem um serviço público, um transporte público, ao invés do seu particular. Nós, rotineiramente, vemos na cidade, olhando para o lado, muitas vezes um motorista circulando sozinho. Por que não utilizar um veículo público? Nós temos assim financiamentos de veículos, nós temos incentivos do governo federal para que haja a possibilidade da nossa indústria nacional construir e produzir veículos para ser consumido no mercado interno, né? Então, nós temos muito pouco financiamento e investimento em termos de transporte público coletivo urbano. Então, isso é uma questão importante para fazer com que a gente compreenda como nós chegamos até aqui, como aconteceu isso com as nossas cidades, né?